Tá gravando. Então, tá. Então, nesse conteúdo de átomo que a gente vai ver hoje, nós vamos ver essa relação que tem o átomo com a eletricidade, né? De onde que vem a carga elétrica? Como que ela se move lá dentro do fio? Como é que ela vai para lá e vem para cá, né? O que é essa carga elétrica, tá? Nós vamos entender como que funciona o átomo, beleza? Então, para começar, o átomo é a menor partícula que se caracteriza um elemento químico. Significa indivisível. Para imaginar um átomo, gente, vocês imaginam, por exemplo, um pão. Aí, o pão é esse elemento químico. Você divide o pão ali, ó, corta ele o máximo possível. Quando você não der conta mais de cortar ele, não sobrar só um pequenininho assim que você não consegue dividir, simboliza o átomo. O Deve átomo... ser importante, né? Mais importante que o meu dia. Mais importante Deve que o quê? ser importante. O átomo é o que compõe todos os elementos químicos, tá? Tudo que a gente tem é composto por átomo. O cara tá pedindo para aceitar ele. O celular caindo toda hora. Ai. Ô, professora, o átomo, ele é menor ou maior que uma célula ou, tipo, é do mesmo tamanho, bem pequenininho? Menor. Ele é uma partícula, bem pequenininho, indivisível, tá? Então, nós vamos entender melhor ele. As substâncias da natureza, elas se encontram em forma de misturas, né? Então, o que acontece na natureza? Ocorrem reações e essas reações vai formar novas substâncias. Então, você tem duas coisas, você junta, forma uma substância, certo? Isso é uma reação. Vamos ver esse desenho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que o átomo de oxigênio é essa bolinha laranja, né? E o de hidrogênio é essa bolinha rosa, tá? O que a gente tem? Deixa eu pôr aqui na apresentação. Eu pegar a canetinha aqui, ó. O que a gente tem agora é para copiar alguma coisa, porque eu não estou entendendo nada. A internet tá muito boa, hein? Você coloca só que é sobre átomo essa matéria, tá? Sobre o quê? Átomo. Átomo. Nem negócio de energia nuclear. Isso é ciências, gente. É outra matéria. Nós estamos vendo práticas experimentais e ciências. É a mesma professora, só porque é outra matéria, tá? Beleza? Essa matéria é práticas experimentais de ciências. Podia ser o professor Giovan, que é professor de ciências aqui também. Podia ser outro professor, a Aline, mas sou eu, tá? Beleza? Professora, como é que é o negócio mesmo? Átomos. Isso. Tá? Então, vamos ver aqui os átomos de oxigênio e de hidrogênio. O que a gente tem aqui que eu circulei? 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio, muito bem. E aqui, ó? 2 átomos de oxigênio. Isso. E aqui? 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de hidrogênio. Qual substância que é essa? Vocês sabem? Alguma substância que tem essa composição aqui, ó? 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio. Acho que é água. Vou dar uma dica para vocês, ó. Acho que é água. Água. H2O. H2O? Não, água. Água, tá? Água, não é H2O. Pensa, H2O. 1 átomo de hidrogênio, 2 de oxigênio. Quando vocês falam H2O, vocês já estão falando a fórmula, gente. Tá? Ó, você tem 2 átomos de oxigênio, 1 de hidrogênio. H e os 2 O aqui, ó. Legal, né? Vocês nem sabiam que vocês estavam falando a fórmula. Professor, então, em vez de eu ficar falando oxigênio e hidrogênio, eu posso só falar como O e H?
Não, a água, vocês já falam, já, H2O, já é a fórmula da água, tá? Então, sem H2O, só falar, tipo, se eu for falar alguma outra fórmula e eu falo disso aqui, essa bola aqui eu vou chamar de O e o hidrogênio de H. Pode simplificar? Pode também, tá? Só que você tem que falar que é 2 oxigênios, senão fica parecendo que só tem um de cada. E oxigênio tem 2, tá? Então, vocês estão percebendo que o átomo, ele compõe a água, né? Se a gente dividir aqui a água, você vai ter 3 átomos, né? Não tem 3 átomos aqui? E quando ela vira vapor, professora, ela muda os átomos? Não, continua a mesma fórmula, tá? Ela não vai deixar de Só ser. muda de forma. Aí você está mudando só o estado físico da água, mas ela continua sendo água, tá? Professora, falando de átomos, eu lembro de um filme que é inclusive da Marvel, dos Vingadores, que eles falam que existe um mundo quântico, que é tipo você ficar muito pequeno em átomos. Tem algum isso na vida real? Não. Não tem não. O átomo, É do homem cabeça de Isso formiga. aí é da teoria quântica, não tem nada a ver com átomo. Átomo pode ser até um super-herói, é que ele fica do tamanho de um átomo, entendeu? é porque é um tamanho tão pequeno que ele é indivisível, ele é minúsculo. É a menor partícula possível, entendeu? Na Liga da Justiça tinha um herói lá que era o Atom. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Tem uma pessoa muito inteligente que existiu há um tempo atrás, em 1911, ele se chama Rutherford. Esse bigodudo aí, ó. O que ele fez? Ele desenhou aqui, Professora, ó. é PE de ciências? Não acredito. Não é? Gente, não é ciências, não, pelo amor de Deus. Eu já Então, falei- morrão da roça, hein, Caio? Mas é coisa, né? O quê? Ah, tá, professora, entendi, esquece. Gente, vocês não estão colocando isso no caderno de ciências, não, né? Não, Ah, é que eu tá. tô separando a do Felipe com a do senhor, entendeu? Pois é, mas é outra matéria, não é matéria de ciências. Se chama Práticas Experimentais de Ciências. Foi o que eu tô perguntando, professora, se é de ciências, entendeu? Ah, tá, obrigada. Achei que você estava pondo um caderno de ciências. Não. Ah, tá. Então, desculpa, entendi errado. Não coloca eu no caderno junto com o Felipe e não coloca eu no caderno de ciências. Coloca eu separadinho com essa matéria, tá? Gente, é que não pode pôr junto com o Felipe, de Ixi, ficou brava. matemática. Gente, meus átomos aqui junto com os números do Felipe vai brigar? Não vai dar certo, tá? Tem que ficar separadinho, senão vai fazer uma maior confusão. Mas eu preciso de número para estudar os átomos. Precisa, mas não é os do Felipe, não. O dele é umas contas mais complicadas. As minhas é mais simples, tá? Minhas ciências, A lógica da professora. né? Então, vamos lá. Então, como é que chama esse bigodudo? Rutherford. Rutherford. Ele desenhou isso daqui, ó, que é o átomo, tá? Só que ele não desenhou isso do nada, não, tá? Teve outros pesquisadores que vieram antes, que estavam desenhando, estavam imaginando. Aí ele só aperfeiçoou, tá? Ele não bolou do nada, não. Como é que é interpretado esse desenho? Aqui em volta, a gente tem os elétrons, tá? Em azul. Vocês estão vendo aqui os elétrons em azul? Lá dentro é o núcleo, em vermelho. Lá a gente tem os prótons. Então, lá no núcleo a gente tem prótons. E aqui em volta a gente tem os elétrons, tá bom? Os prótons, eles têm carga positiva. E os elétrons têm carga negativa, tá? O que acontece? Quando a gente tem positivo e negativo, são cargas opostas. O que acontece com cargas opostas, gente? Gerou energia? Ela se atrai. É que nem na pilha, que lá tem um negocinho positivo e negativo. Polo, né? O Mas polo positivo mais o polo negativo, ó, põe. Ele se atrai, tá? Se você tem as mesmas cargas, o que acontece?
Toim, toim. Eles, ó, se Que repetem. sentido, professora? Devia ser o contrário, mas é. Mas é assim a vida. Ó. O que acontece? Cargas de mesma carga, ela faz o quê? Se repele. Isso Cargas é átomo ou contrárias, eletromagnetismo? Por quê? também magnetismo funciona assim. Na verdade, professora, é como se a gente pegasse água e misturasse com água, né? Como se fosse uma carga igual a outra. Tipo, mais com mais seria mais. Menos com menos é menos. Isso. Só que Aí- cargas que quando é mesmas cargas, elas se repelem. Quando são cargas opostas, elas se atraem, tá? Então, o que acontece? Vamos voltar lá pro negócio. Por que tá aqui desse tipo? Peraí. Peraí. Ai. Peraí que deu problema aqui. Vamos voltar lá. Aqui que eu tô, né? Então. Uai. É. Gente, é aqui que eu parei, né? Então, o que acontece? Você tem carga negativa em volta e positiva aqui dentro. Que o próton é positivo, o elétron é negativo. Aí o elétron não consegue sair de em volta do próton, ele fica aqui rodeando, ó. Porque ele é negativo, ele fica atraído pelo próton que está aqui dentro. Aí ele fica em órbita, que a gente diz, tá? Ele fica paquerando aqui o próton que está aqui dentro, ele é o crush do próton. Né? E fica aqui, ó, em volta, paquerando o próton que está lá dentro, porque ele é negativo e o próton é positivo. Entendeu? O que acontece? Só que nós temos mais um ator nessa história, que são os nêutrons, tá? Olha aqui essa figurinha aqui, ó. Cadê? Vocês estão vendo aqui? Oi? Tá vendo? Aqui em volta nós temos os elétrons, não tem? Eles não estão rodeando aqui, ó, paquerando o próton? Sim. Aí, só porque junto com o próton tem os nêutrons. Se o elétron é negativo e o próton é positivo, os nêutrons é que carga. O que vocês acham? Igual. Idêntico, igual. Eu acho que não é nenhuma, professora. É o quê, então? Eu acho que é igual. A energia? Eu acho que Uma eles carga- podem ser tanto positivo quanto negativo. É, então, uma carga igual. Uma É, carga... que eles não têm uma definição própria. Então, aqui a gente tem negativos elétrons. Os prótons em vermelho é positivo. Os nêutrons, gente, não é nada. Ele é neutro. Neutro não é nem positivo e nem negativo. Ele não tem carga O nenhuma. nome já dizia. Isso, ele não tem carga. Mas quando eu falo que ele não tem carga, não confundam com massa. Massa quer dizer peso. Por exemplo, eu peso tanto. Vamos supor que eu peso 60, só porque não, né? Então, essa é a minha massa. Minha massa é 60 quilos. Então, esse é meu peso. Então, o próton, ele tem uma massa X. O próton e o nêutron tem massa. O elétron não tem massa nenhuma, tá? Ele é levinho, por isso que ele fica rodando ali em volta, porque ele é muito leve. Entenderam? Então, quem tem massa aqui nesse desenho? O próton. O próton e o nêutron, os dois têm massa. Tá vendo que eles ficam aqui no núcleo? Uai, no caso, eles têm peso, professora? Massa é peso, não é? Isso, o próton e o nêutron têm massa. Ah, O elétron, que é o levinho, que não tem massa, ele fica rodeando aqui, ó. Porque ele é levinho, entendeu? Professora, dá pra ver isso, tipo, na prática mesmo? Ver mesmo? Não, né? Não. E o elétron? O elétron tem carga negativa. O próton tem carga Positiva. positiva. E o nêutron? Professora, Nenhuma neutro. carga. Nenhuma carga. Mas ele tem peso, neutro? Tem. tem. Tem, ele tem Não. massa.
Professora. Vocês entenderam a diferença de peso, massa e carga? Yes. Ó o resuminho aqui, ó. O próton, ele tem partícula positiva. A carga dele é mais 1. E ele apresenta uma massa considerável. O nêutron, ele não tem carga. Ele não é nem positivo nem negativo. É 0. E ele apresenta massa. O elétron é o levinho aqui em volta. Ele tem carga negativa e ele tem massa insignificante. Olha a diferença do próton com o elétron. Ele não tem massa nenhuma. Olha aqui, é 1 dividido por 1840. É muito leve. Por isso que o elétron, ele consegue passar de um elemento para outro. Então, como o elétron ele é tão levinho, ele vai ficar andando, né, de um elemento para outro. Ele é facinho de ir daqui para lá. Por isso que a gente diz que o que se move é só o elétron. O próton não se move, porque ele é pesado. Tá? Professor, e que são os nêutrons? Os nêutrons, eles só servem para ficar aqui no meio, no núcleo, para segurar o próton no lugar. Vocês vão ver que sem o nêutron, a gente vai fazer uma simulação, o próton fica doidão, fica instável. Aí o nêutron vai lá e segura ele, fica quieto aí, menino, tá? Ele dá uma quietada no próton. Sem o nêutron, o próton fica doido, entendeu? Precisa do nêutron para dar uma segurada nele. E o que tem a ver o nêutron ficar correndo? O nêutron não, o próton ficar correndo? O próton, não é que ele fica correndo, ele fica instável, ele fica agitado. Ele precisa do nêutron para estabilizar ele. Não é que ele sai do lugar, ele fica assim, agitado, entendeu? Aí o nêutron segura ele e dá estabilidade para o próton, entendeu? Se ele não tiver isso, ocorre alguma coisa de diferente? Ocorre várias coisas, a gente vai ver. Principalmente na reação nuclear, tá? Na reação nuclear, eles colocam e tiram nêutrons do núcleo. É isso daí que faz das explosões, tá? Isso daí que a gente vai ver, tá bom? Professora, mas assim, essa matéria vai ter prova? Vai. Não de práticas experimentais. Isso daqui vai entrar no conteúdo de vocês de ciências, tá? Eu estou aproveitando essa aula para fazer a prática e já dar um conteúdo que ele é um pouco mais extenso, a gente poder ir praticando ele para entrar melhor na cabeça de vocês, entendeu? Mas, professora, eu achei esse conteúdo bem legal, porque eu já tinha visto esse símbolo antes, sabe? Só que eu não entendi o que ele era. Você vai entender um monte de coisa agora. Você vai em entender... Big Bang Theory, eles usam isso daí, né? Como capa, né? Porque foi uma série de física, né? Aham. Porque ele é o fundamento de tudo. Ele que compõe todos os elementos químicos. Nós vamos ver isso na simulação, tá? Vamos esperar que vocês vão entender tudo direito. É químico? Oi? Oi? Então a gente é químico? Nosso corpo é todo formado de elementos químicos, tá? Professora, dá para ver esses átomos no microscópio? Não, dá não. E dá para criar isso, professora? Não, isso tem na natureza, né? A gente não cria, não. Ah, que sem graça, ué. Dá Não pra dá criar, pra ver. Mas assim... Gente, vamos continuar aqui para vocês entenderem, tá? Como Olha será aqui. que dá para ver um átomo? Será que dá para ver um átomo? Não, dá não. Gente, não dá, tá? Vamos ver aqui a matéria. A gente vai fazer no simulador, a gente vai construir um átomo. Só que vocês têm que esperar eu falar aqui um pouco de coisa para vocês entenderem como é que vocês vão fazer isso. É legal até. Tá? Então, foca aqui, vamos lá. Tá vendo essa outra figurinha aqui do átomo? A gente tem os prótons positivos e os nêutrons aqui junto, que não tem carga, né? Então, aqui eu fiz um resuminho, né? Que eles têm uma força muito grande aqui nessa união deles. Aqui no núcleo é porque existe a massa do átomo. Aqui a gente diz que tem carga positiva só por causa dos prótons, que o nêutron não tem carga.
E quando você quebra esse núcleo, assim como eu estava falando para o Caio, quando você quebra o núcleo, é que você libera a energia que está ali dentro. Isso é usado na energia nuclear, tá? Porque eu não disse para vocês que vocês quebram um átomo de urânio? Então, é isso que acontece, tá? Vamos ver aqui, ó. Essa outra imagem vai mostrar para vocês o núcleo, tá vendo o núcleo aqui, em vermelho? Aí, em volta do núcleo, a gente tem os elétrons, não tem? Só que esses elétrons, eles ficam organizados em camadas, ó. A gente tem 7 camadas. Aquele desenho simplificado não mostra todas essas camadas, mas a gente tem 7 camadas e o nível de energia desse átomo vai depender dos elétrons que estão aqui nas camadas, tá vendo? Ó, a camada 4, que é essa N aqui, ó, cabe 32 elétrons. A camada 2, que é essa aqui, ó, do K, cabe 2 elétrons, ó. Tá vendo? Cada camada é o tanto de elétron que cabe aqui. Entendeu? Aqui outro desenho do elétron, ó, do átomo. Tem o elétron em volta, tem os nêutrons e tem os prótons. Entendeu? Caio, você não tá entendendo não que você tá balançando a cabeça? Tá entendendo, Caio? Gente, vocês estão prestando atenção nessa matéria? Cai em prova, tá? É importantíssimo. Eu sou, professora, entendendo. Ah, sei não, hein? Você tá fazendo outra coisa? Tô nada, professora, porque a câmera é baixa. Tô aqui assim olhando. Tá. Eu não enxergo, professora. Eu tenho que chegar perto para ver. Então, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou lá no Google Classroom, vou copiar o código da sala para vocês entrarem e a gente vai fazer um roteiro de atividade prática, tá? Então, ó, a matéria é essa. Eu vou lá para a gente começar a aplicar essa matéria, tá? Eu vou colocar lá no WhatsApp para vocês. Vamos lá? Ó, esse é o convite, o link, professora, né? você vai disponibilizar essas coisas aí pra gente, esses negócios aí? Vou sim, tá? A aula e os slides. Professora, entra lá. Em ciências tem alguma tarefa para entregar essa semana? O 8º C, não sei se, deixa eu ver que vocês já entregaram. Vocês já fizeram tudo? Tem para entregar para hoje, aquela da 1 às 6. Isso. Eu não deixaram por nada em aula. Segunda-feira, tá? Tá bom? Vocês entraram lá, gente, todo mundo? Aí vocês vão lá em atividade 2. Ah, não, desculpa, atividade 1, né? Aqui, ó. Construindo átomos. Aí vocês vão aqui, ó, roteiro da primeira aula de práticas experimentais. Professora, tem alguém... Professora, aceitei Yasmin. Já aceitei, já entrou. Clicar aqui no roteiro, todo mundo? Lá no roteiro, vocês vão acompanhando, vocês não ficam perdidos no meio do caminho, não, gente. Nossa, olha que eu deixei, deixa eu fechar. Peraí. Vou abrir de novo. Só um minutinho, deixa eu abrir de novo aqui. Peraí. Aqui. Esse aqui é o roteiro que vocês têm aí, não é? Vocês vão clicar. Vocês vão clicar nesse link aqui, ó. Ou se não, vocês podem ir lá no link que eu coloquei lá no Classroom também, eu coloquei ele separado, se esse aqui não funcionar, tá? Quando vocês entrar nesse link, vocês vão abrir uma janela assim, ó, é o nosso simulador. Vocês vão construir átomo.
Todo mundo vai construir átomo e me Já espera pode lá. entrando, professor? Hã? Professora, já pode ir entrando nesse link? Entra e vai lá nessa primeira parte aqui, ó, construir átomo. Já Meu entrei nele. Todo Construir mundo eu átomo. quero que espera nessa página, não mexe ainda. Vamos chegar todo mundo junto nesse lugar. Professora, Ah. como eu tô no celular, minha câmera vai desligar, ok? Pedro Henrique, não risca minha folha ainda. Tô tentando juntar as bolinhas. A sua bateria vai acabar? Acabou, será? Já pode apertar na página, professora? Entra aí em monte um átomo. Você vai aqui, ó, construir um átomo. Na hora que você entrar em construir um átomo, o que vai acontecer? Você vai entrar nessa janela aqui, ó. Deixa eu ver se a minha tá aberta. É o que eu falei na aula de português. O jogo interativo que a gente consegue aprender. Aqui. Nem sei não, professor. Tá. Eu quero que todo mundo chegue aqui, ó, construir um átomo e chega nessa página aqui, ó. Tá? Todo mundo conseguiu chegar aqui? Sim. Deixa eu ver a cara de vocês. Sim. Coloca um joinha aí, Pedro todo mundo que Henrique, conseguiu chegar lá e construir um parece átomo. que você tá falando pelo um copo. Não, tem coco que não. Não, o Pedro Henrique. Não, é outra pessoa, é um aluno. Ah. É, Todo mundo aqui entrou, Felipe, Caio entrou? Sim, professora, eu só não tô conseguindo dar zoom. Tem como dar zoom? Aí eu já não sei. Deu certo. Dá para pegar nos prótons, nos nêutrons, nos É, elétrons. não mexe ainda não. Quem não conseguiu, coloca aquela caretinha pra mim, assim, do emoji com a boquinha aberta, assim, Eu consegui. Pedro, sai do copo, hein? Ó. Pega esse livro. Quem não conseguiu, coloca essa outra pra Tá mim. melhor agora? Tá melhor agora? Eu arrumei o fone, tá melhor agora? Não, tá não. continua a mesma coisa. Continua cara. parecendo que você tá falando dentro, sei lá, de uma garrafa. Então tá. Então vamos continuar aqui, ó. Entrou no simulador? E agora? Agora. Melhor. Agora vocês vão lá na atividade que a gente tem. Ó. Vocês vão aqui. Na questão 1, tá? O que tá falando na questão 1? Vocês estão vendo aqui a atividade junto comigo? Atividade, professora. Não. Não? Peraí. E agora? É, sim. Agora sim. Então, olha aí, ó. Questão 1. Coloca aí no caderno de vocês. Atividade prática. Questão 1. Atividade prática, questão 1. Vamos fazer. É para escrever a pergunta ou só a resposta? Não precisa escrever a pergunta, vamos escrever as respostas. Então só pra colocar atividades práticas, né? Desliga aí os microfones que estão dando interferência, por favor. Professora, confesso que eu não entendi nada da atividade. Então, presta atenção de agora em diante. Depois você assiste a aula novamente, que vai ficar gravada, eu vou pôr lá. E se as dúvidas continuarem, você me pergunta na próxima aula, tá? Professora, tem que primeiro colocar atividade prática e depois o número 1? Número 1. É. Ah, tá. Essa pessoa aí que falou que não entendeu nada, conseguiu abrir o simulador? Consegui. Então, segue de agora em diante para ver se você entende, tá? Daqui para frente. Que é bem simples. O que é para fazer? Eu tava no banheiro. É atividade, Murilo. Gente, o que é para fazer? Vocês vão entrar lá no Google Classroom, vão lá na atividade, que tem lá atividade 1. Na hora que abrir a atividade, vai ter um link para vocês entrar. Vocês vão entrar no simulador. Ao mesmo tempo que vocês estiverem no simulador, vocês vão fazer essa atividade aqui junto comigo. Tá? Professora, é nesse monte um átomo? Isso. Você vai clicar em construir átomo. Professora, tem que copiar o enunciado? Não precisa copiar o enunciado. Vocês vão colocar questão 1. Todo mundo chegou até aqui? Sim. Então, vamos lá.
Ó, a questão 1 está te pedindo para fazer o seguinte. Coloque um próton dentro do núcleo do átomo, conforme o gráfico indicado no gráfico. Então, o que eu vou fazer? Ficou hidrogênio. Eu vou lá vou colocar um próton no núcleo do átomo. Fiz o que ele me mandou, né? Aí, vocês vão colocar questão A. O que ele está pedindo no A? Lê para mim. O professor, é para pegar um próton e pôr lá no núcleo? No núcleo do átomo. Aí, nós vamos começar a responder. Letra A, o que está pedindo? Lê para mim. Qual o nome do item com apenas um próton? Professora, eu vou fechar a minha câmera aqui porque eu vou entrar pelo notebook, porque tá travando muito. Tá. Qual o nome do item que tem apenas um próton? Qual que é o nome do item? Gente, o item é o elemento químico, é o hidrogênio. O nome do elemento químico é hidrogênio, tá? Então, letra A, o nome do item é hidrogênio, tá? Professora, tem alguém na minha porta, eu vou lhe atender rapidão, tá? Demora não, senão você perde conteúdo. Ah, calma aí, rapidão. Gente, lá no simulador, abre essa aba verdinha aqui, ó, do cantinho. Abre essa outra e clica aqui, ó, nesse ver estável. Professora, a internet tá meio ruim. Ô, professora, o que você falou que é pra fazer que eu não entendi? O quê? Gente, olha só, vai cair o Zoom, vai acabar o tempo, aí eu vou mandar outro link pra gente terminar, tá? Aí você explica de novo, professora, que eu também não entendi muito bem. Ó, vamos lá. O que tá pedindo para fazer na questão número 1? Na questão número 1, tá pedindo para você, ó, para você zerar, você vem aqui no laranja. Tá pedindo para você colocar um próton no núcleo do átomo. É isso, o átomo não é isso daqui? Você vai pegar um próton e colocar lá dentro. Beleza. Entendeu até aí? Entendi. Abre as abinhas do lado, ó, tá? E agora, ele tá perguntando qual que é o nome do item que formou. Qual que é o nome do item? Hidrogênio. Hidrogênio, formou o hidrogênio. Dependendo da quantidade de prótons que você coloca aqui, ó, vai formar elementos químicos diferentes, ó. Se eu colocar 4 prótons, vai formar o berílio. Vocês conhecem o berílio? Professora, ele tá mexendo porque não tem neutro, né? Isso, eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Você já adiantou, mas... Por enquanto, pensa só na atividade 1, tá? Mandou colocar um próton e perguntou qual o item que formou. Formou o hidrogênio. Aí é na letra A que põe hidrogênio, né, professora? Isso. Aí tá perguntando na B qual que é o símbolo, não tá? Sim. Qual que é o H. símbolo aqui? O que vocês vão responder? H. H. Isso. Agora vai cair o tempo aqui do Zoom. Vocês vão fazer o 2. Faz o 2 aí para mim. Pensa um pouquinho. Para vocês. Professora, não tinha que fazer a C também? Hã? A C. Ah, tem C, né? O que é o C? Ah, desculpa, é mesmo. Coloque mais 2 neutros e explique o que ocorre. Isso mesmo, desculpa, tinha esquecido da C. Vamos lá, então. Coloque 2 neutros e explique o que ocorre. Agora sim é o que a colega falou. O que aconteceu? Ele tá se mexendo, vibrando, sei lá. Ele tá doidão, ó, gente. Por quê? Porque ele tá instável, ó, a palavra aqui, tá instável.